A sua fé não está fraca. Talvez alguma perna do que eu chamo de tripé do Evangelho tenha sido abalada e você está com a sensação de que Deus abandonou você. Deus não te abandonou, Ele continua te amando, e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o tripé do Evangelho e de como o amor de Deus continua a nos alcançar. Vem comigo. Olá, para você que não me conhece, meu nome é Isaac do Nascimento. Eu quero gravar alguns vídeos e eu estou fazendo aqui no carro mesmo para poder me aproximar mais de você, para poder ter um contato maior com você, mas principalmente para poder trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Olha só, muitas vezes na nossa vida a gente tem a sensação de que Deus abandonou a gente. Em algum momento da nossa vida a gente tem aquela percepção de que às vezes Deus foi embora ou de que as coisas não estão acontecendo. A Bíblia nos fala sobre alguns tripés que estão como alicerce do Evangelho, tá? Por exemplo, se a gente fosse falar de disciplinas espirituais, qual seria o tripé nessa questão de disciplinas espirituais? Possivelmente seria oração, leitura bíblica e jejum. É um tripé do Evangelho. Mas em outro caso alguém pode dizer, mas eu prefiro a fé, a esperança e o amor. Também é um tripé do Evangelho. E aí a gente tem vários momentos na Bíblia onde Deus ele traz essa mistura de três coisas para sustentar a fé cristã. Nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre o tripé que está escrito em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17. A Bíblia diz lá em Romanos 14, 17 que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Muitas vezes nós temos a sensação de que Deus foi embora e aí essas coisas acabam saindo de perto da gente, esse sentimento de que essas coisas foram embora, e aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes não é minha vida com Deus que está abalada, ou não é minha fé que está abalada, ou necessariamente a minha caminhada com Jesus que ficou totalmente abandonada, mas às vezes um pezinho desse tripé que esteja fraco faz com que a gente simplesmente caia e faz com que a gente tenha essa sensação de distanciamento de Deus. Então vamos falar rapidinho aqui sobre o que significa cada um dessas pernas do tripé. Vamos começar pela justiça. Quando a Bíblia diz que a justiça, ela não é algo, o reino de Deus, ela é justiça, ela não está falando necessariamente de uma justiça nossa, onde eu preciso praticar justiça para que eu me torne justo pelos meus próprios méritos. Não é sobre isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que houve um derramar de um sangue, que houve uma preparação do Evangelho, que houve um rei que morreu, derramou seu sangue para me tornar justo e tornar você justo. E o reino de Deus, ele traz essa justiça sobre nós. Ele faz com que o sangue de Jesus seja derramado sobre a nossa vida e a justificação aconteça. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu me torno justo diante de Deus. Como eu disse, não por meus merecimentos, não por alguma coisa que eu faço, mas pelo que o Senhor Jesus fez. Toda a justiça que deveria cair sobre nós recaiu sobre Deus. Eu precisaria de um outro vídeo para falar sobre isso, mas basicamente um homem pecou e precisava de redenção, e aí precisava de que alguém cumprisse os critérios que Deus tem para poder concluir essa redenção. E aí a Bíblia diz que todos pecaram, nenhum homem é santo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não havia quem fosse justo o suficiente, até que Jesus veio e cumpriu os critérios que Deus exigia, que Deus queria para que fosse justificado. Então hoje nós alcançamos a justificação quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus morreu por nós e ressuscitou também por nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos torna justos diante do Pai. O segundo tripé segundo pé, na verdade, desse tripé fala sobre justiça, paz e alegria. Então o segundo é a paz. E como que essa paz vem sobre nós? Na verdade, a paz trata de um assunto que é muito interessante. Quando nós pecamos contra o Senhor, e não há homem nenhum que não peque, não há homem sequer na terra que não peque, todos nós cometemos erros e pecados. Quando nós cometemos pecados, nós nos tornamos inimigos de Deus. E pelo fato de nós sermos inimigos de Deus, não há paz entre nós
e Deus. Por mais que o Senhor Jesus nos ame, por mais que o Senhor Deus nos ame, a grande verdade é que essa paz foi abalada por causa do pecado. Então, houve a necessidade também de um sacrifício de Jesus para que a gente pudesse voltar a ter paz com Deus. E aí, quando a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é paz, está dizendo que nós voltamos a ter paz com o Senhor, nós voltamos a ter paz com Deus por intermédio de Jesus. Mas também, uma segunda vertente dessa paz, fala daquela paz que excede todo entendimento, que é a paz que o Espírito Santo coloca em nosso coração no momento que a gente está passando por alguma dificuldade. Você já teve essa sensação? Você já viveu algum momento desse? Quando a gente está com alguma coisa muito forte acontecendo, alguma dificuldade, algum momento de crise, uma luta, uma notícia ruim que chega e as pessoas olham e falam, cara, como é que ele aguenta isso? E você não sabe explicar, mas você está com uma paz no seu coração de que tudo vai dar certo, de que as coisas vão romper, de que as coisas vão acontecer no momento certo. Você tem paz, entende que Deus não te abandonou. Pois é essa paz que o reino de Deus traz sobre nós, a paz que excede todo o entendimento. O terceiro tripé o terceiro pé desse tripé fala sobre a alegria. E olha, essa alegria, ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz alegria sobre nós, ele faz com que a gente, mesmo em meio às dificuldades, em meio aos momentos difíceis, a gente seja pessoas alegres. Eu conheço muitos cristãos que vivem com a cara fechada, com a cara carrancuda, com uma coisa horrorosa, e eu fico pensando, meu Deus, eu não sei se eu quero esse Deus dessa pessoa aí não, porque se o Deus dele deixa ele com essa cara feia aí, como é que vai fazer? Né? Mas não é esse o cristianismo verdadeiro. Tá certo que existem pessoas que às vezes passam por dificuldades, passam por alguma luta, algum problema, e aí naquele momento elas ficam tristes, chateadas, com a cara mais fechada, mas viver uma vida com cara fechada não é coisa de crente não. Crente tem alegria no Espírito Santo. Nós precisamos ser alegres. E a Bíblia fala que o reino de Deus traz essa alegria para nós. Davi, quando tropeçou, ele disse o seguinte, Pai, torna a dar-me alegria da tua salvação. Ainda que algumas coisas estejam complicadas, ainda que algumas coisas estejam erradas, nós ainda assim temos alegria, não nossa, mas a alegria do Espírito Santo que faz com que a gente seja feliz e alegre. Esse aqui é o tripé, tá? Existem vários outros e quem sabe aí, dependendo dos comentários que você mandar aí para mim, se fez sentido para você, eu vou estar gravando mais alguns vídeos relacionados a isso. Mas no mais, eu quero abençoar a sua vida, eu quero desejar tudo de bom para você e que você seja uma pessoa abundante e feliz. Lembre-se, a sua fé talvez não esteja tão fraca, às vezes é apenas uma perna de um tripé que está faltando. Então reveja alguns conceitos, tá? Veja como é que está a sua vida de oração, como que está a sua vida com Deus, como é que está a sua vida de leitura bíblica, se você tem feito jejum, se você tem louvado, são disciplinas espirituais que fazem diferença. Veja se no seu coração existe a fé, existe a esperança, existe o amor. Veja se na sua vida tem alegria, tem justiça, tem a paz de Deus. É isso que pode fazer a diferença na sua vida. Na minha vida fez, eu acredito que na sua vai fazer também. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Queria te pedir para você curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo, escreve aí se você tem sentido paz, se você não tem sentido, tá bom? Me segue nas redes sociais, @Isaac Nascimento, tá? No Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, tá bom? O meu desejo é chegar a 1000 inscritos aí para poder monetizar, realmente eu quero monetizar, tá bom? Mas também eu quero ser bênção para sua vida. Eu vou deixar aqui na descrição também alguns links de alguns cursos que eu tenho, de algumas atividades que eu faço também, de alguns e-books, talvez seja a bênção para você. Se for interessante, clica lá e dá uma olhada, quem sabe é interessante para você, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você, fica na paz desse pastor que te ama muito. Um grande abraço, fica na paz.